Som. Boa noite, igreja. Vamos se colocar em pé. Vamos compartilhar um momento, um pouco da palavra. Vamos estar abrindo lá o livro de João, capítulo 4, versículo 24. Que inclusive a gente está lendo esse livro, né, pastor? A gente está aprendendo mais o Evangelho de Jesus, o que Jesus fez, as passagens, os milagres. Vamos levar. Deus é Espírito, e por isso os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Versículo 34. A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Aqui um versículo que me chamou muita atenção, porque que fala, Deus é Espírito, e adorai primeiramente Espírito em verdade. Hoje que estamos fazendo aqui, adorando em Espírito e em verdade, porque quem adora em Espírito em verdade é muito mais honrado, porque as pessoas dizem, eu tenho que ir para a igreja porque lá tem o Espírito, eu devo adorar lá. Não, o Espírito habita dentro de nós. Aonde que a gente esteja na escola, trabalho, em casa, aonde estiver, no mercado, numa praça. Eu quero falar com Deus, eu tenho que ir para a igreja. Mas você vai para a igreja, senta, lê a Bíblia, canta, vai embora, beleza. Você sentiu alguma coisa? Não. Mas eu falei com o Espírito. Você sentiu? Não. Às vezes você está ali orando. Mas depois de 2h30 de oração, você sente um arrepio do Espírito. E aquilo já se satisfaz a sua alma e você quer mais. Tem muita gente que vê o cristão orando, mas fala, cara, esse cara deve estar orando, isso, aquilo, ele está pedindo muita coisa. Mas chega do ladinho dele, veja o que ele está falando. Ele está falando, Pai, me perdoa, Pai, me perdoa. Ele só quer pedir o perdão do Pai. Porque muita gente está criticando ele, mas não sabe o que está acontecendo com ele. Pensa que ele quer bens materiais, pensam que ele quer isso e aquilo. Mas não é, ele só quer sentir a presença do Espírito Santo. Assim como hoje nós estamos fazendo aqui, sentindo a presença do Pai, nós queremos ter o Pai. E aqui se diz também, Jesus veio para trabalhar no reino dos céus. Você quer trabalhar na igreja, você quer se destacar no máximo. Eu quero cantar, quero tocar bateria, quero mexer na mesa, quero isso, quero ministrar. Mas você não procura ter os dons, você fala dos dons para as pessoas, mas nem o seu próprio dom você não pratica. Você tem o dom da revelação, tem o dom de cantar, tem o dom de orar, tem o dom de falar em línguas, mas você não pratica aquilo que Deus deu a você, porque foi uma coisa maravilhosa que você recebeu do Pai, foi uma das heranças que você tem para receber. Cada um aqui tem um dom, eu não sei o dom de cada um, mas cada um aqui eu creio que tem um dom. Inclusive esses dons a gente tem que usar para o bem, não para o mal, porque foi dom que Deus nos deu, foi uma das heranças que Deus nos deu. Então hoje isso, amados, eu quero falar que se você está aflito, a sua alma está quebrantada, vai para o Pai, porque Ele te confortará os corações quebrantados.
Muitas das vezes tem pessoas aqui que estão com corações tristes, não sei o que está acontecendo, mas eu só quero falar uma coisa, que Deus é Pai. Não importa onde você esteja, se é na escola, no trabalho, ou no carro, num outro lugar, o Espírito habita dentro de você. Por isso que você tem que libertar o seu espírito e dizer para as pessoas o quanto que Ele é bom. Dê valor aos dons que você recebeu, aos chamados que você tem. Vai atrás, corra atrás do que Deus nos deu, porque foi uma herança do céu. Inclusive o Espírito Santo ali habita dentro de você, e é uma das heranças, o véu que se rasgou. Amém? Para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória,
Pois sua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Não me sinto só, pois sua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Agora eu posso dizer tudo que sinto, mesmo sem eu merecer. Sou filho, agora eu posso dizer tudo que sinto, mesmo sem eu merecer. Sou filho, agora eu posso dizer tudo que sinto, mesmo sem eu merecer. Sou filho, sou filho. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Oh, descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Oh, descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Agora eu posso dizer tudo que sinto, mesmo sem eu merecer. Sou filho, agora eu posso dizer tudo que sinto, mesmo sem eu merecer. Sou filho, sou filho. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Nesse mesmo espírito, nesta mesma adoração, feche seus olhos neste momento, onde o Senhor nos orienta que o fardo dele é leve, onde ele nos dá a orientação de trocarmos o nosso fardo que é pesado para as coisas leves do Senhor, para o servir, para o ofertar, para o dizimar, porque tudo aquilo que é investido na obra de Deus torna-se leve nas nossas vidas.
torna-se propício para que nós possamos cada vez mais adorar a presença do Senhor. Neste momento eu quero convidar você que está aqui presencial, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, você que nos acompanha pelo YouTube, você que nos acompanha pelo Facebook, pelo Instagram, quero te dar a oportunidade de trocar esse fardo com o Senhor, a oportunidade de investir no seu ministério de riquezas materiais, onde nós colocamos aquilo que nós temos na presença do Senhor, colocamos aquilo que nós temos no altar da casa de Deus, para que seja cuidado às viúvas e os órfãos. Então, neste momento, eu quero que você pegue na sua mão um envelope de dízimos e de oferta, está aqui, encontra-se lá na mesinha próximo ao bebedouro de água, onde você vai colocar ali o seu nome, onde você vai colocar aqui dentro o seu dízimo e a sua oferta, e vai depositar no gasofilácio. Você que está aí na sua casa, que hoje não pôde estar presente conosco aqui, porque mora longe, porque é de outra cidade, nos procure nas redes sociais da igreja ou no particular, que nós estaremos orientando para que você possa depositar o seu dízimo e a sua oferta. Mas neste momento, tome na sua mão, pegue na sua mão aí o seu dízimo e a sua oferta. Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor, nesta noite, desfrutando, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nós já estamos abastados só com os louvores, Pai, só com a palavra inicial, Senhor. Nós já fomos alimentados, Pai, mas sabemos que o Senhor tem muito mais para nós. Sabemos que o Senhor tem muito mais, Senhor, para a nossa família, para a nossa casa. Então, neste momento, Pai, nós estamos aqui ofertando, Senhor, nossas riquezas materiais. Queremos colocar na Tua presença, Senhor, a nossa casa, a nossa família, os nossos bens. Pai, eu peço nesse momento, multiplica, Senhor. Multiplica na carteira, Senhor. Prospera na carteira, Pai. Prospera na despensa. Mas prospera, Senhor, o Teu Espírito aos nossos corações, para que possamos com alegria, Senhor, semear na Sua casa, Pai. Pois temos a convicção que com abundância ceifaremos na nossa casa. Nessa noite queremos repreender o devorador, o cortador, o migrador, o destruidor, principados e potestades na casa de cada um aqui representado. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amada igreja, uma salva de palmas para Jesus. Obrigado, Ministério de Louvor, obrigado. Marina continua comigo. Que maravilha. Paz do Senhor, você que está na sua casa, você que está aí no conforto do seu lar, você que está sentado aí no seu sofá, na sua poltrona, deitado na sua rede, você que está aí, seja bem-vindo a mais um culto da Igreja Evangélica Deus da Promessa, sede em Piraquara. Será uma honra e um prazer, mais uma vez, mais uma noite, compartilhar
da palavra do Senhor com cada um de vocês que estão aqui presencial. E vão desfrutar da palavra do Senhor. Encontra-se no livro de Romanos. Nós vamos ler 2 textos, 2 versículos, na verdade. João, obrigado. Tira um pouquinho do grave da minha voz, que daí não vai dar essa ressonância toda. Maravilha. O primeiro encontra-se lá no capítulo 12. Capítulo 12 do livro de Romanos. Você que achou e pudesse colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Romanos 12, versículo de número 3. Entendi o que estava acontecendo antes. Senhor Jesus. Versículo de número 3 do capítulo 12 da carta aos Romanos diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Vamos dar mais uma andadinha para frente, no capítulo de número 13 de Romanos. Perdão, irmãos, é para trás, é no capítulo 10. Isso, é no capítulo 10, no versículo de número 13. Capítulo 10 de Romanos, versículo número 13, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, neste momento, Senhor, estamos na sua presença. Queremos desfrutar, Senhor, cada vez mais de Ti, Senhor. O Senhor conhece, Pai, o nosso coração. O Senhor conhece, Senhor, a nossa mente, a nossa vontade, a nossa emoção. O Senhor sabe do nosso primeiro pensamento do dia, Senhor, e daquilo que nós temos expressado durante todos os minutos do dia. Então, neste momento, Senhor, nós queremos esquecer o mundo lá fora, Pai, esquecer as dificuldades, esquecer a sujeira deste mundo, Senhor. Tudo aquilo que nos assola, tudo aquilo que nos tira a paz, nos tira a paciência, Senhor. Nós queremos que neste momento fique lá fora. Queremos abrir os nossos corações, Senhor, na Tua presença, no Teu falar. Fala conosco nesta noite, Senhor. Fala aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos, Pai. Pois nós estamos aqui pela Sua vontade, pela Sua muita misericórdia, Senhor. Então nos direciona, nos guia, Senhor, para que nós possamos ser abastados, Pai, da Tua palavra e do Teu Espírito, Senhor. Para que amanhã nós possamos abrir as nossas bocas e anunciar as boas novas do Cordeiro. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode sentar, igreja, pode sentar. Você que está na sua casa, fique à vontade. Faz de conta que você está em casa. Amém? Amém. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo escrevendo uma carta, escrevendo aos romanos, escrevendo aos irmãos de Roma, os irmãos que estavam propagando o evangelho, os irmãos que estavam naquele momento ali
no continente europeu, estavam levando a mensagem do Evangelho, levando o testemunho de Deus, levando o testemunho de um homem que veio, um homem que nasceu por nós, um homem que caminhou 33 anos e meio em direção a uma cruz com um único objetivo, o objetivo de nos dar graça, objetivo de nos dar salvação, objetivo de nos dar a vida eterna, mesmo nós não sendo merecedores. Então nós vemos aqui a primeira geração da igreja primitiva, a primeira geração fora dos 12, fora dos apóstolos, fora daqueles que caminharam e conviveram com o Senhor Jesus. Nós vemos aqui já uma geração que já estava longe da terra prometida, já estava longe da terra de Israel, mas eles estavam presentes na palavra de Deus, eles estavam se reunindo, eles estavam mantendo os seus cultos, apesar das dificuldades, apesar das angústias, apesar da perseguição que aquela época existia com os cristãos, com a perseguição aonde aquela época quem era pego confessando a sua fé, quem confessava a sua fé, ele não era rejeitado pela sociedade, ele era jogado na arena para os leões, virava tocha humana no jardim do palácio de Nero, era morto, era martirizado. Então não era um momento onde era propício como é hoje para que nós falemos da palavra do Senhor, para que a gente possa usar o maior meio de comunicação que o Senhor nos deu. Todos os grandes marqueteiros do Brasil, eles sabem que é muito bom a mídia, a televisão, o rádio, os jornais, divulgam os produtos, mas nada é maior do que o boca a boca, nada é maior do que o falar, nada é maior do que a convivência, o relacionamento, nada é melhor do que a propaganda passada de boca a boca. Se vende-se produtos, vende-se serviços e vende-se muito bem de boca a boca. Nós sabemos que a ferramenta de trabalho de um vendedor é o seu falar, é aquilo que ele consegue falar, da forma que ele consegue falar, ele consegue vender um produto não tão bom assim, não, com a qualidade não tão boa, mas ele consegue vender esse produto porque ele sabe, porque ele conhece, porque ele fala muito bem a respeito deste produto. E nós vemos aqui o quanto isso é importante para a obra de Deus, o quanto isso é importante para propagar a palavra de Deus, a palavra de Deus na sua família, a palavra de Deus no círculo onde você está inserido, no seu trabalho, na sua escola, no seu dia a dia, para os seus vizinhos. O falar do Senhor Jesus, o levar a palavra de Deus, o levar a vontade do Senhor, porque pela graça nos foi dado a condição de testemunhar, pela graça nos foi dado a condição de sermos testemunhas vivas do Senhor Jesus. Mas nós de graça recebemos esse dom de falar, esse dom de expressar, mas nós muitas vezes não sabemos usar. Nós vivemos numa sociedade onde o falar, ele nem sempre edifica alguma coisa, nem sempre ele está trabalhando em favor do reino dos céus. Nós vemos um momento onde esse povo provavelmente estava sendo perseguido e eles estavam querendo se calar, eles estavam querendo ficar quieto, eles estavam querendo se esconder, expressar a palavra do Senhor, sim, mas com menos afinco, com menos vontade, com menos alarde. Mas o Senhor manda Paulo escrever para eles naquele momento ali, e falar para eles que foi dado pela graça. Digo a cada um dentre vós que não pense em si mesmo além do que convém, porque quando nós começamos a pensar em nós, quando nós começamos a pensar só nas nossas coisas,
quando a gente começa a pensar só nas nossas famílias, quando a gente começa a pensar só nas nossas finanças, a gente começa a construir algumas estruturas em torno de nós, construímos fortalezas em torno de nós, e nós começamos a olhar simplesmente para o nosso umbigo, para o nosso conhecimento, e nós começamos a trabalhar um evangelho que é um evangelho isolado, um evangelho para mim, um evangelho que vai me dar prosperidade, vai me dar algo em troca. Não que o evangelho, que você não possa prosperar financeiramente, não que o Senhor não vai te dar nada em troca, mas Ele só vai te dar alguma coisa em troca quando você estiver pensando no próximo, quando você estiver pensando naquele que está do seu lado, quando você estiver usando o dom que o Senhor te deu de falar, o dom que o Senhor te deu de expressar o Evangelho de Deus, para testemunhar e não para julgar, para levar a palavra de Deus e não para condenar. Nós somos muito assim, nós condenamos algumas coisas, nós usamos a nossa boca muitas vezes para deixar o inimigo usar, e isso acontece porque nós somos fracos, nós somos frágeis, nós somos mortais. Não é porque nós não temos tanta a presença do Senhor, não é porque nós não oramos direito, não é por isso, porque a palavra nos diz que certa vez o Senhor Jesus estava reunido com os 12, na última ceia Ele estava ali reunido com os 12, Ele estava reunido com os seus amigos, com aqueles que caminhavam com Ele, que sabiam o propósito dEle, e a palavra diz que Ele levanta e fala assim: importa que eu vá para Israel, para Jerusalém, e sofra e morra na mão dos gentios, e morra na mão dos romanos. Aí Pedro já pula na frente ali e fala assim: não, Senhor, de jeito nenhum, isso não vai acontecer, nem que eu tenha que morrer com você, nem que eu tenha que tomar o teu lugar, nada ali vai acontecer. E o Senhor Jesus olha para Pedro e fala: arreda-te, Satanás, arreda-te, Satanás. Irmãos, aonde eu quero chegar com isso, aonde eu quero expressar para você nessa noite, porque nós que somos da igreja, nós que somos cristãos, nós que estamos dentro do Evangelho, nós que professamos a fé, muitas vezes nós atrapalhamos a vida do outro irmão, nós atrapalhamos o crescimento da igreja, o crescimento da pessoa com coisas boas. Nós achamos que fofoca, nós achamos que falar mal são coisas que vão atrapalhar as pessoas a encontrar o Senhor. Isso só vai atrapalhar você de encontrar o Senhor. Mas muitas vezes nós falamos coisas boas, muitas vezes nós falamos coisas que são de nós, que é do nosso entendimento, do nosso conhecimento, do nosso achismo, daquilo que eu acho que tem que ser a palavra de Deus, ou de como eu acho que tem que ser, ou a caminhada de uma pessoa, de um novo convertido, de alguém que se batizou há pouco tempo, de alguém que está professando a sua fé há pouco tempo, e aí a gente começa a disseminar algo que é só nosso. A gente começa a disseminar algo que é o nosso entendimento, e não os princípios de Deus, e não a vontade do Senhor, e não o falar de Deus, mas sim aquilo que eu acho que tem que ser para a vida do próximo, aquilo que eu acho que tem que ser. Oh Senhor Jesus, aí o Senhor, Ele nos dá essa oportunidade. A palavra nos diz ali em Romanos 10, no versículo de número 13, que diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele nos dá essa oportunidade de ser salvo, essa oportunidade não só de ganhar a vida eterna, porque se nós invocarmos o nome do Senhor e aceitarmos o Senhor, nós ganharemos a vida eterna, mas nós temos o costume de muitas vezes não continuar invocando, não continuar dependendo, e a gente tem a dificuldade de a cada manhã ser salvo. A nossa salvação, ela é contínua e progressiva. Nós só vamos ter a salvação completa quando o Senhor voltar, quando o Senhor nos arrebatar deste lugar. Mas para isso nós precisamos ser salvos. Mas ser salvo de quem? De nós mesmos, dos nossos pensamentos,
das nossas dificuldades, da nossa língua, da nossa boca. Nós precisamos a cada manhã invocar o nome do Senhor, porque quando nós invocamos o nome do Senhor, nós nos reconciliamos a cada manhã com o Espírito Santo e Ele começa a agir aos nossos corações e ao nosso falar. Pastor, mas como é isso? Abra a tua Bíblia comigo aí em Gênesis. Capítulo de número 4, versículo de número 26, aqui está o momento onde o Senhor nos ensina isso, onde Deus mostra através de Adão, através dos filhos de Adão, a necessidade de nós a cada manhã sermos salvos de nós mesmos, do nosso conhecimento, da nossa vontade, da nossa religiosidade, ou daquilo que nós achamos muitas vezes que é igreja e não é igreja, é a nossa vontade. Não que você está tentando fazer uma igreja nova, ou você está tentando montar um evangelho novo, ou ocupar o lugar de Deus. Não, não é isso que eu estou falando, porque isso quem fez foi Lúcifer. Isso quem fez foi o anjo caído, e nós sabemos o resultado disso. Quando ele fez isso, o Senhor o jogou por terra, com terça parte das estrelas do céu, como está lá em Isaías. Mas eu estou falando de algo mais interno. Eu estou falando de algo mais real. A vida da alma, o lado bom da alma, o lado bom da árvore do conhecimento e do conhecimento do bem e do mal, aonde nós muitas vezes sem o conhecimento, mas não o conhecimento teórico ou teológico da coisa, mas o conhecimento da presença do Espírito Santo no nosso coração, nós damos diretrizes erradas para aqueles que estão caminhando conosco. E nós vemos aqui o Senhor ensinando justamente Adão a fazer isso. Porque quando Adão foi expulso do paraíso, a palavra diz que foi colocado um anjo com uma espada flamejante na entrada, para que eles não pudessem entrar. Tinha um anjo e mais a espada, para que eles não pudessem acessar a árvore da vida. E eles foram colocados para fora do jardim, tiveram que depender dele, da força dele, do conhecimento dele. Mas nós também temos que entender que toda viração do dia, Deus vinha na terra para conversar com Adão e explicar para Adão o porquê que ele estava ali. Ele foi ensinado diretamente da boca de Deus. Deus falou pessoalmente com Adão e explicou e ensinou o porquê que tudo aquilo estava ali naquele lugar. E quando ele teve os seus filhos, quando ele teve Abel, que ele teve Caim, automaticamente ele passou isso daí para os seus filhos, ele pregou o evangelho para os seus filhos. Ele falou do amor de Deus, ele falou de quando ele conversava com Deus, de quando Deus descia na viração do dia e caminhava no jardim junto com ele. Ele falou do tom de voz de Deus. A palavra nos diz que ninguém pode ver a face de Deus. Adão viu. Adão foi o único ser vivo, o único homem que viu a face de Deus e não morreu. Não foi fulminado por isso. Não foi por isso que ele morreu. Então ele deve ter falado para aqueles dois meninos de como era no jardim, de como era gostoso, de como era bonito, de como as coisas aconteciam, de como Deus aparecia, de como Deus desaparecia, de como Deus falava. E nós vemos o que aconteceu. A gente conhece a história desses dois meninos, aonde um irmão se levanta contra o outro e o primeiro homicídio acontece na face da terra. Porque muitas vezes por que aconteceu isso? Porque quando Adão falava, um estava todo cheio de conhecimento, um estava todo cheio de si, um estava todo cheio daquilo que edificava ele do jeito dele. Ele quis servir Deus do jeito dele. Ele foi lá e fez uma coisa boa, plantou e colheu os melhores da terra, e colheu as melhores abóboras, as melhores tomates, os melhores da terra, e levou para Deus. Mas não era a vontade de Deus, não era isso que Deus queria. Enquanto o outro sim
fez aqui a vontade de Deus e foi cuidar das ovelhas, e a gente já conhece a história. Aí eu fico imaginando o coração deste pai, o coração deste homem. Mas Deus nos ensina, lá no capítulo 4, no versículo de número 26 do livro de Gênesis, escrito por Moisés, revelado direto por Deus. Está assim, versículo de número 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Enos significa fraco, frágil e mortal. A força daqueles homens não poderia salvar aquele menino. Aquele menino, ele tinha algum problema de nascença, ele tinha alguma situação que ele não ia vingar, como dizia já a minha avó, ele não ia crescer, e os pais e os avós entraram em desespero, porque o conhecimento que eles tinham, aquilo que eles achavam que poderia fazer, não se aconteceu. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, nós estamos vivendo um tempo de tempos terríveis. Hoje eu estava vendo uma reportagem onde o Senhor falou claramente comigo sobre isso. Claramente o Senhor falou comigo sobre isso, sobre a necessidade de falar e fazer a coisa certa para o Senhor, a vontade dEle, não a minha, porque é tudo por Ele, é tudo para Ele, é tudo com Ele, é tudo dEle. Eu estava vendo a reportagem lá de Manaus, onde nós sabemos que a situação devido ao Covid está crítica. Já não tem mais leito, já não tem mais oxigênio, algo que é dado por Deus, algo que não é cobrado, algo que não é, as pessoas já não estão mais conseguindo, porque precisa de um aparelho que passa um oxigênio diferente, puro, e joga com força no pulmão das pessoas. Nós sabemos a situação que está naquele lugar. E a repórter chamou a atenção, ela falou assim: eu quero chamar a atenção de vocês para uma cena que aconteceu num dos maiores hospitais de Manaus. Alguém que estava lá acompanhando, alguém que estava lá sendo atendido, filmou todos os médicos e enfermeiros juntos orando de mão dada por aquela situação. Pessoas da ciência, pessoas da razão, pessoas que conhecem como resolver os problemas das enfermidades, conhecem como resolver os problemas dentro daquele hospital, é baseado na ciência, mas naquele momento eles entenderam, a ciência entendeu que era só Deus que poderia ajudar. Às vezes a gente quer passar algo que está dentro de nós, mas antes disso nós precisamos invocar o nome do Senhor. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor, daí se restituiu, se regenerou, daí se colocou novamente na presença do Senhor. O Espírito do Senhor fluiu novamente de dentro de Adão, e as coisas mudaram, e as coisas transformaram. E nós vemos aqui quem saiu dessa linhagem de Sete, uma linhagem que chega até Noé, uma linhagem pura, uma linhagem que leva a palavra do Senhor, que cumpre os princípios, uma linhagem que fecha a boca do conhecimento humano, e é uma linhagem que chega até nós até hoje, porque a linhagem daquele que matou, daquele que fugiu, daquele que sumiu, nós sabemos o que aconteceu, veio o dilúvio e acabou, e foi embora. Mas o Senhor nesta noite fala para mim e para você, porque foi pela graça, não foi pelo conhecimento, foi pela graça.
mediante, foi pela graça, porque pela graça que foi dado, digo a cada um dentre vós que não pense em si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu para cada um. A gente quer fazer o irmão crescer na marra, a gente quer fazer o irmão entender as coisas na marra, a gente quer fazer, e a gente é afoito nisso daí. E a gente acaba tirando a presença do Senhor. E a gente acaba colocando doutrinas vãs dentro da igreja, dentro do relacionamento das pessoas com Deus. Aonde tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser desse jeito, tem que ser quadrado, tem que ser redondo. Sendo que o que o Senhor pede de mim e de você, invoquem o meu nome, deixa fluir o Espírito que habita no seu coração, porque um dia você levantou a sua mão e aceitou o Senhor Jesus como suficiente na sua vida, para que Ele governasse a sua vida. Então deixa governar. Rabassuri canta rabanai. Mas nós queremos cada vez mais governar a vontade de Deus. Porque nem sempre Deus tem a mesma vontade que eu. Nunca Deus tem a mesma vontade do que eu. E nunca vai ter a mesma vontade. Eu quero ganhar, Ele quer que eu perca. Eu quero ser, Ele quer que eu deixe de ser. Ele quer que eu tenha, Ele quer que eu dê. Eu quero ser reconhecido, Ele quer que eu seja humilhado. Ele quer eu e você, irmão, lado a lado com Ele. Não por esse momento que nós vamos passar aqui, sendo perseguidos, sendo humilhados, sendo açoitados, mas por uma eternidade. Por isso, Ele olha para esses homens e mulheres que estão aqui em Roma. E Ele fala assim depois, no versículo de número 4, diz assim: porque assim como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. A gente é perseguido. Mas se nós não estivermos unidos, juntos, arraigados pelo Espírito Santo, invocando o nome do Senhor e deixando fluir a vontade de Deus, a gente acaba tirando membros do corpo de Cristo. Não, pastor, eu não estou tirando ninguém da igreja. Não é tirar da igreja. Não é sair da igreja A para a igreja B. Não é migrar de um lugar para outro lugar, mas é sair do santo dos santos, do secreto com o Pai. Feche seus olhos, fique de pé, feche seus olhos. Vamos adorar o Senhor. Quero que nessa noite você coloque no seu coração. Você sabe a fortaleza que você criou em torno de você. Você sabe os muros que você tem criado em torno da sua vida, da sua família. Eu não posso e não devo chegar aqui e apontar os seus erros, mas eu tenho que apontar os erros. E você, cabe a você que está em casa, a você que está presencial, colocá-los na presença do Senhor. Pai, neste momento nós estamos na sua presença cada vez mais, Senhor, desfrutando, Pai amado, Pai querido, cada vez mais de Ti, Senhor. O Senhor sabe, Senhor, o nosso coração, o nosso pensamento. O Senhor sabe aonde nós temos que ser trabalhados, Senhor, onde nós temos que ser aperfeiçoados, Senhor. Então mexe, Senhor, transforma a nossa estrutura, Senhor.
para que nós possamos, Deus amado, Deus querido, cada vez mais pela manhã, Senhor, invocar o Seu nome, Pai, e fluir o Teu Espírito Santo, Pai. É o que nós te pedimos como igreja, como membros do corpo de Cristo, Senhor. Sara a nossa alma, Senhor, aquieta a nossa alma e nos dá, Senhor, o Teu Espírito Santo cada vez mais, em nome do Senhor Jesus. Acolheu, tudo mudou em mim, tudo mudou em Senhor, mim. neste momento, Senhor, Abba, agora eu posso dizer aquieta os tudo nossos que corações. sinto. Abba, Aquieta, mesmo Senhor, sem eu a nossa mente. merecer. Cuida da nossa vontade. Abba, agora Da nossa eu emoção. posso dizer tudo Para que da nossa boca saia somente aquilo, Senhor, que é da Tua vontade. Então encha, Senhor, o nosso coração, não de conhecimento vão, mas do mais puro, Teu jugo é Espírito, suave e do mais o santo teu fardo é Espírito, Senhor, leve, para que da nossa boca saia é leve. palavras Eu de vida. descanso, encontro em Ti, É o que nós pois te o pedimos em Teu nome do Senhor fardo é Jesus. leve. Uma grande salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha, Deus. Que bom poder estar mais uma noite com você, você que está aqui presencial, você que está aí pelas redes sociais. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado. Você está aí na página da Igreja Evangélica Deus da Promessa, dá lá o seu like, dá lá o seu joinha, deixa o seu comentário, que a gente estará domingo às 19 horas mais uma vez aqui desfrutando da palavra do Senhor junto conosco aqui. Muito obrigado por estar participando deste momento junto conosco, e você que está aqui presencial, que o Senhor continue abençoando ainda mais a sua vida. E lembrando que domingo agora às 19 horas mais um culto da família no altar, da família do Senhor. Traga a sua família, traga o seu convidado, traga as pessoas que você quer que seja edificado e abençoado na presença do Senhor Jesus, porque a Igreja Evangélica Deus da Promessa é um lugar de família feliz. Amém? Põe a mão em posição de receber. Que o grande amor de Deus, a consolação de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo estejam com todos aqueles que nessa noite vai começar a invocar o nome do Senhor. Digam a paz do Senhor, meus queridos. Abraços.